Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Essa plataforma que tem buscado levar até vocês temas que tratam a prevenção e os cuidados com a saúde através de entrevistas com grandes médicos e profissionais aqui que atendem os nossos convites e vêm carinhosamente para prestar essas informações. E hoje o tema, para a gente entrar já no que nós vamos falar, o tema hoje é lipedema. Lipedema que atinge aí pelo menos 9 milhões de mulheres no Brasil estão convivendo com essa doença. Então nós vemos aí a necessidade de abordarmos esse tema e trouxemos aí convidadas para lá de especial. Nós temos aqui a minha xará, doutora Paula Melarato e a Ribeiro. E a Ribeiro também, que muito nos honra aqui de estar presente. Também falando um pouquinho sobre a doutora Paula Melarato, que é nutricionista, formada há mais de 30 anos, com pós-graduação em nutrição clínica. Está aqui nos honrando com a sua presença, a gente vai extrair muito de todo esse conhecimento. Também convidamos a cirurgiã vascular, a doutora Marise Kikuchi, cirurgiã vascular e médica integrativa formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, Uniluz, desde 1991, com especialização em cirurgia vascular em 1997, aperfeiçoamento em medicina estética, pós-graduada em longevidade e prática ortomolecular, com abordagem em lipedema, que segundo ela muitas vezes é negligenciado na prática diária, mas traz um grande incômodo para as mulheres e só quem tem é que sabe. E a presença do nosso ilustre presidente, seu Ademir Pestana, junto conosco aqui para esse bate-papo, não é, presidente? Obrigada pela presença. Com essas duas profissionais aqui presentes, é um programa que eu acho que vamos ter outros, né? Pela qualidade desses profissionais aqui presentes. A gente recebe eles de braços abertos, né? Doutora Paula também, né? E vamos em frente aí com o programa aí, né? E vamos em frente. Para todos que estão nos assistindo, ou que sofrem com essa doença, ou que estão ouvindo falar agora. Eu não sei qual das nossas queridas convidadas vai estar nos respondendo, mas o que vem a ser lipedema? Se quiser, eu posso começar. Tudo bem? Boa tarde para todos. Obrigada pelo convite. Doutora Ademir, Paula, xará da minha colega Paula, que a gente trabalha junto. Então, lipedema, hoje em dia, está começando a ter uma conscientização maior por conta que se instalou o CID-11. Sim. E agora ela foi determinada como uma doença, que inclusive tem o código. Ah, então não era uma doença, né? Antigamente, ela não era caracterizada como uma doença. Já existia, que tem descrito desde 1940, um artigo dizendo sobre o lipedema. Olha, isso, mas era um distúrbio. Hoje é caracterizada a doença. Doença mesmo. E a Era doença um distúrbio. Era um distúrbio. E ela é crônica. Ela é crônica. Ela é crônica. Então é considerado uma doença crônica que tem os fatores de gatilho, que são as alterações hormonais, porque é mais em mulher durante o período da vida Mais dela. em mulher. Isso, é em mulher, né? Que ocorre a maioria. Às vezes caracteriza um fator hereditário. Então a gente acompanha essas mulheres por longo período da vida. Então, é uma doença crônica, mas que, gente, tem uma melhora clínica e tem uma estabilidade clínica. Tem um gerenciamento, né? Isso. Hoje a gente consegue gerenciar. Mas já percebe assim na infância a probabilidade dessa No pessoa... gatilho. Então, assim, em alguns a possibilidade gatilhos, nessa é maior que na outra. Nos gatilhos. Primeiro a gente estuda pelo menos, por exemplo, o fator a mãe. Então, se a mãe tem, a criança já tem uma predisposição. Quando ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, ela pode desenvolver, porque os hormônios estão totalmente alterados para esse início do ciclo da menina, né, que vai se transformar em mulher. Então, com essa
mudança hormonal, então tem alguns gatilhos que são desenvolvidos, que de acordo com a hereditariedade acaba aparecendo ou aflorando na mulher. E as pacientes mesmas relatam. É. Elas relatam, puxa, doutora, desde os 11 anos... Por que elas relatam isso? Elas o médico, o nutricionista saber que... Na verdade, assim, é o caminho o lipedema é como se lipedema. fosse a celulite, mas existe o diferencial, né? Então, quando a gente fala em lipedema, ele acomete em ambos lugares. Por exemplo, a celulite é mais em uma região, ok? Não necessariamente, não é, como fala, dos dois lados. Bilateral. Bilateral, isso, entendeu? Que é geralmente em alguns locais na parte anterior da coxa, o joelho, tem algumas características que são do lipedema, além do processo inflamatório, o que causa dor. Pernas e braços. Pernas e braços. Não dá assim, Mais pescoço, perna, não. Nós Mais vamos estar perna. até mostrando algumas imagens para que quem está nos assistindo possa identificar exatamente, através das imagens, do que se trata. Né? Isso. Mas a característica maior é o seguinte, ela vem brigando com o espelho. Então ela fala, eu passei a vida inteira achando que eu era gorda, que eu tinha um problema, que eu não conseguia emagrecer, porque eu já fiz todo tipo de dieta, eu já fiz todo tipo de tratamento e não melhora essa situação. Normalmente é no quadril e na coxa, que é muito avantajado. Entendeu? Aqueles E ela aqueles culotes enormes, exacerbados. São dificuldade na locomoção. Então, assim, às vezes não é a preguiça, é o culote que é pesado, E que não é a necessária, não é necessariamente uma obesidade, é isso? Não é. Não é. Não é. Piora com a obesidade. Isso, Não é isso é cirúrgico claro. também, né? Não é cirúrgico. Às vezes sim. Às vezes é. Dependendo do grau. Às vezes é. Aí Mas aí entra vai na melhorar? cirurgia plástica. Vai melhorar? Vai melhorar. Então, para você chegar nesse patamar, primeiro tem que fazer uma estabilidade clínica. Não adianta você querer chegar no final, eu vou tirar, vou fazer uma lipoaspiração, sem você tratar a doença. Exatamente. Porque você vai estar continuando com ela, você vai tirar naquele período, É crônico. vai aumentar de novo. Se é crônico, eu só vou fazer a parte de gerenciamento. Eu não vou conseguir a solução. Eu não vou E é fazer nutricional, é? nutricional, porque Isso que eu ia a perguntar, alimentação é fundamental. Como é que funciona isso? Na verdade, é fundamental, porque assim, quem faz o diagnóstico é o médico, o vascular. O vascular que faz o diagnóstico. Normalmente sim, porque a maior queixa é das pernas, né? A dor, o inchaço. Então, o doente vem procurando vascular, achando que é alguma doença venosa, né? Uma insuficiência venosa. Apesar que 40% a gente tem uma associação de insuficiência venosa, que são varizes. Tem uma associação. Tem uma grande associação. Então se confunde muitas doenças. E às vezes até piora a dor porque tem as duas doenças juntos. Ok. Né? Então ela vem procurar, a gente diagnostica. Só que eu sempre falo, é um pilar para o tratamento disso, como ela é uma doença inflamatória crônica, você tem que tratar pela boca. Porque o alimento hoje em dia inflama demais. E aí a Paula tem ação fundamental nisso. Eu vou perguntar para a doutora Paula, quais são esses alimentos que inflamam? Todos os alimentos industrializados, os alimentos... Por exemplo, a cafeína hoje, ela está sendo largamente... Na verdade, ela não inflama, mas ela vai exacerbar o excesso, né? Nós estamos falando de excessos, nós não estamos falando de alimentos pontuais. Eu vou tomar um cafezinho, eu vou, né? E na verdade, assim, o diagnóstico já foi feito. Ou eu vou melhorar, ou eu vou piorar esse lipedema. Então, a alimentação tem o papel de melhorar. Né? Então, assim, uns alimentos que retêm líquido. Então, veja só, alimentos muito condimentados, os industrializados, né? Eles vão atrapalhar na parte
inflamatória desse organismo, que já vem inflamado pelo meu distúrbio hormonal. Então, a maior parte, vamos somando, né? Eu somei que eu sou mulher, eu somei que eu tenho alteração hormonal, eu somei que com a alteração hormonal eu ganhei o peso, então eu já estou gorducha, aí eu sou, entendeu? Então, todos esses fatores vão colaborando. Então, a gente tem que fazer o processo inverso. Então, através de uma boa alimentação, através de uma alimentação mais equilibrada, através de, né, a gente acaba melhorando esse quadro do lipedema. Mas eu oriento assim, para começar, por exemplo, você não consegue às vezes uma nutricionista de imediato, né? Então, um alimento que inflama muito é o glúten. Então, a princípio, enquanto ela não passa no nutricionista, enquanto ela não tem essa orientação, pelo menos eu peço para tirar o glúten o máximo que a pessoa conseguir da dieta dela. E isso já vai ajudar nesse processo inflamatório. Sim. Fora que, como eu tenho especialidade em ortomolecular, a gente entra com algumas suplementações para melhorar esse processo inflamatório, né? Que a gente fala que é uma inflamação interna, porque é sem infecção. Através de exames, a gente vai diagnosticando isso, e também o exercício é importante. O exercício físico direcionado. Veja só, é tudo, porque é um combo, né? Eu falo que é um combo. Eu preciso melhorar minha alimentação, então aí assim, existem os gatilhos, que atrapalham o processo inflamatório, né? Então, lactose e glúten, né? Por quê? Porque eles interferem diretamente no intestino. Hoje, o eixo cérebro-intestino é real. Sim. Se eu tenho um intestino redondinho, ele vai assimilar bem os meus nutrientes, mas ele vai excretar o que eu não tenho. Quando eu tenho um intestino desorganizado, ele só vai absorvendo. Ele absorve o bom e ele absorve o ruim. Então, eu acabo não fazendo a troca necessária para o nosso organismo. Então, por isso que mesmo os pacientes que não são intolerantes, a gente retira esses alimentos por 40 dias, através de um detox, a gente diminui muito a ingestão desses alimentos para que ele dê um choque e eu começo a repovoar esse intestino. O equilíbrio hormonal não resolve o problema? Por exemplo, é muito difícil, porque a desorganização é pelo hormônio, mas ele desorganizou. Mas para mim voltar com o equilíbrio não é só eu administrando o hormônio, porque assim, através dessa desorganização, se tiver completa, ele vai ganhar o peso. Aí não é o desequilíbrio, é a obesidade. Aí esse paciente... Tendo uma dose maior assim, vamos supor, do hormônio masculino? Não. Tudo que é excesso faz mal. A gente introduzir hormônio. Senão ela pode ter o efeito colateral desse hormônio que você está dando sem precisar. É que ela vai consertar um lado e isso eu sou muito criteriosa nesse sentido. Mas o que a gente não pode esquecer também... É difícil. É difícil. O que a gente não pode esquecer é que muitas mulheres, a gente fala muito de processo inflamatório, mas a gente também tem doenças inflamatórias associadas, Sim. que essas doenças ajudam a inflamar essa gordura. Por exemplo, a mulher tem muita endometriose, hipotiroidismo. E às vezes mesmo o diabetes, uma síndrome metabólica, tudo isso desregula a gente internamente. E aí gera os processos inflamatórios internos. Então, essa parte também... Distúrbios, tudo. Né? Não é só o hormônio. Até porque a gente não está acostumado a dar tanta prioridade ao intestino. E a gente vê muita associação, endometriose, ovário policístico. Esse intestino bagunçado... vai além da regularidade do bom funcionamento desse intestino? Sim. Ir ao banheiro? Não, isso são outras situações. É nível de absorção, é nível celular. Veja, nem sempre o paciente que vai ao banheiro todos os dias com regularidade, ele tem uma microbiota intestinal saudável.
Não necessariamente ele tem que ter. Às vezes ele toma um às vezes ele precisou de um antibiótico e vai interferir. E aí, assim, eu não consigo recuperar. Eu vou indo, não consigo recuperar. Entendeu? Fora as coisas que eu como, fora as coisas, a falta de atividade física, nem todo mundo tem a regularidade da atividade física, né? Hoje a gente sabe que a atividade física tem que entrar na vida das pessoas. Sem essa consciência. Eu tomo um remédio, eu tomo e faço ginástica. Porque se não fizer ginástica, vai bater água, não vai sair do lugar, não vai ter músculo. Eu falo para os pacientes que o que hoje a gente muda não é só o padrão estético, não é só emagrecer, e sim é ter qualidade de vida através dessa atividade física, é o cair e não quebrar, é o tropeçar e não cair, é ter equilíbrio, é ter massa, né? Porque você não consegue recuperar. Massa magra que a gente fala, magra, né? Que é músculo. Massa magra, isso é muito importante. Dentro dessas atividades físicas, alguma mais indicada? Tipo água, para lipedema, água. Água, mas não contradiga com musculação, não. Porque eu acho que tudo tem a fase. Se você não está inflamada, se você está bem, está sem dor, é lógico que você tem que ganhar músculo. Sim. Então você tem que fazer uma musculação. Entendeu? Mas eu acho que mesmo associando a água, né? Isso. Eu acho que mesmo associando a água, eu acho assim, eu acho que o perfil vai depender muito do paciente. Primeiro, se ele não tem o hábito de atividade física, que procure algo que lhe dê prazer. Sim. Né? Assim, introduzir o hábito é o primeiro passo para a gente conseguir colocar esse hábito. Só a caminhada, não? Não adianta. Mas para iniciar é excelente. Opa! Já colocou em movimento, já começou, né? Tá começando. É excelente. É uma coisa que a gente tem que fazer. Acho que há uma conversa de olhares que se conhecem. Não é isso. É que assim, a atividade física caracteriza em qualidade. A atividade física que a gente fala é o ganho da massa muscular. Entendeu? É ter a parte muscular íntegra para a gente ter uma qualidade. Né? Isso. Até porque as pessoas, às vezes, imaginam que eu vou fazer uma caminhada e, assim, elas param, elas olham, elas param para atravessar, elas vão olhar o mar, né? O que caracteriza a atividade física é a cadência dos passos, é a capacidade cardiorrespiratória. Então, assim, nem sempre as pessoas que estão fazendo a caminhada estão com a capacidade cardiorrespiratória em produção. Quer dizer, para trocar em miúdos, o coração precisa acelerar esse a cadência, precisa a batida. É a batida. É isso. Então, nem que seja uma caminhada, mas é o passo. Né? É o passo. Uma caminhada regular. Não, como ela falou, olhando passarinho. Gente, olha, o prédio está mais torto, olha. Uma caminhada regular. Olha o navio, está chegando. Eu tenho uma vida, mas não eternamente. Isso não pode eternamente. Doutora, lipedema e linfedema, qual é a diferença? Primeiramente é o seguinte, o lipedema é uma gordura inflamada. Então o líquido que acumula, que a gente vê que é o edema, é entre a célula, certo? Então é um edema que não afunda tão fácil, é um edema mais durinho. O linfedema normalmente acomete mais um membro, porque é difícil você ter alteração linfática nos dois membros, certo? E você vai inchar o pezinho também. O lipedema não, ele faz um garrote, porque ele é a gordura. Então você não vai ver inchar tanto o pezinho, né? Isso, e é uma gordura mais molinha, porque o líquido ele tá saindo e tá indo para o subcutâneo, então fica mais fácil você apertar. Então essa é a grande característica. E ele não dói tanto como o lipedema. Porque ele não é uma inflamação. O lipedema dói, né? Dói muito. Não tem nada a ver com a diabetes, né? Assim, né? Não, né? A diabetes ela causa mais doença arterial. Porque aí ela dá mais um outro distúrbio que você vai ter tendência de acumular mais gordura entre as artérias.
Então, é uma coisa diferente. A gente está mais associando a linfático, que é líquido. Que a pessoa não está drenando aquela direito. cirurgia que às vezes acomete a linfa, então, né? Às vezes até no câncer de mama. Não, às vezes você tem uma erisipela, por exemplo. Se você tem uma erisipela, um processo inflamatório na perna, você pode ter uma alteração do linfático. E é difícil, por exemplo, você ter uma infecção nas duas pernas, né? A gente tem sempre... Não, mas então, o que acontece? Ela vai ter alteração naquela perna. Por isso que, às vezes, não é bilateral. Sim. Você vê mais unilateral, de um membro. Essa é uma das grandes que é diferenças. difícil isso, né? Além de médica, de nutricionistas, passam a ser psicólogas também. Porque acho que a pessoa, assim, motivá-la a viver, a ter vaidade, a se arrumar bem, a sair, a frequentar, eu acho que é difícil. Essa pessoa, ela quer se recolher, é onde as coisas pioram, não? E eu acho que fica uma guerra contra o espelho também, né? O poder de reação. E eu acho que hoje o papel mais ainda que a gente tem visto, acompanhado lá na clínica, assim, depende muito de como o seu organismo vai desinflamar. Então, era o que as pessoas às vezes falavam, essa daí não consegue emagrecer, ela não tem força de vontade. Não, tem paciente que tem força de vontade, tem paciente que segue a risca, mas não necessariamente o organismo responde ao que foi proposto. A gente tem que fazer manobras nutricionais ou de ativos, bioativos, para que a gente consiga dar o start para essa paciente. Tanto é que, assim, uma das coisas que mais caracterizam do lipedema, às vezes não é a perda de peso, e sim a perda de medida, né? Se eu pensar que o paciente não emagreceu, ou emagreceu só 1 quilo, mas ele saiu do 46 e foi para o 44, né? Então é muito comum isso, ele não perder o peso, até porque a gente estimula a atividade física, a gente estimula o ganho de massa magra, então a gente vai fazer a troca da gordura, lá a gente faz muita bioimpedância, e aí a gente acaba fazendo com que as medidas sejam mais valorizadas do que o próprio peso. Mas também durante o tratamento, que também acho que é importante, que a gente não chegou a falar, tem importância a drenagem. A drenagem linfática. É verdade. E isso também ajuda muito a melhorarem a dor, a melhorar essa água que está acumulada, porque ela vai drenar, e aí melhora o aspecto. Melhora o aspecto da pele. O aspecto é assim, em 1 mês, a diferença do pré e do pós, entrando com os detox, o nosso protocolo, a diferença é brutal. Houve a pergunta sobre a questão da lipoaspiração, ela é uma opção do tratamento? Num grau mais avançado, num grau tipo 4, 3 para 4. No grau 1 e 2, que é uma coisa discreta, leve, a gente vê muita melhora clínica e com esses procedimentos estéticos que a gente vê, que dá pra gente entrar depois de você desinflamar. Mas num grau mais avançado, realmente, aí você pode pensar numa lipoaspiração. Até porque... Mas ela, como crônica, ela volta, então? Volta. Essas pessoas são... Veja só, o que a gente tem que entender é que a lipoaspiração tem que ser medicadas, não pode ficar sem tratamento. Veja só, a lipoaspiração é uma intervenção na qual existe uma agressão. Existe um estresse cirúrgico na cirurgia, na lipoaspiração. Então, quando você tem esse estresse, você pode melhorar essa parte, mas com o estresse cirúrgico, você muda de lugar o seu lipedema. Mas você pode ter controle. É isso que a gente quer dizer. Pode ter controle. A pessoa, ela tem que ter a sua opção. E é chatinho a lipoaspiração, por exemplo, do lipedema, grau 4, você deixa aberto para drenar. Simples, você não fecha. Então, são coisas que vai vazando aquela água. É invasivo, né? É invasivo. Por isso que a gente deixa para pensar por último essa situação. Sim. E tem alguma vitamina que possa ajudar a desinflamar? Não é vitamina, são suplementos auxiliares. Você dá o que ela precisa. Por isso que a gente pede exame.
Entendeu? Então, às vezes você dá mais, às vezes você dá menos, por exemplo, uma vitamina D, que sempre está alterada. Cada caso é um caso, né? Isso. Não tem uma fórmula exata para você tratar. Se você não tratar o intestino, você pode dar a vitamina que você quiser, que esse intestino não vai absorver. E para tratar o intestino, há necessidade aí de um acompanhamento. Você vê muitas pacientes com anemia às vezes, né? Por quê? Porque não está absorvendo direito. Então ela desenvolve uma anemia. Aí assim, eu tenho um excesso de peso, eu tenho um excesso de peso, eu tenho um processo inflamatório e sou anêmica. Tá, entendeu? Então assim, a gente tem que ir no trajeto contrário. Ok. Pessoas magras podem ter lipedema? Sim. Olha isso. Sim. Mas é imperceptível, né? Percebe. Elas sentem dor. Será que teríamos aí, dentro das imagens trazidas, pessoas magras com lipedemas? Tem, a gente vai mostrar aqui. Vai mostrar. Sim. Então, mas existe sim. Mas o que acontece nessas magrinhas? Geralmente ela vê uma alteração, um aumento na perna, que não chega a ser aquela... Mas ela tem dor. Ela tem dor. Que tipo de dor é? Aquela dor de osso? Dor de palpação. Qualquer coisa que toca já dói. É sensibilidade ao toque que ela tem. Apresenta hematoma, que é um sinal que a gente percebe. Visual, não. E aí ela tem alteração também da qualidade da pele. Então, normalmente, elas são pacientes novas que fazem exercício e que não conseguem uma qualidade muscular boa, que ela acha que é muscular, que na realidade é o lipedema. Então, ela vê aquela alteração da pele, a flacidez. Na realidade, é porque está acompanhada da doença. Os pontos também do lipedema é o joelho. A gente chama de joelho de tronco. Então, às vezes, ela é magra, mas tem o joelho clássico do lipedema, entendeu? E aí, assim, é clássico, de umas coisas clássicas. Riquezas nas colocações, né? A mulher põe uma meinha e faz o garrote, né? Então, assim, ela tem o lipedema. Essas mulheres com quadris muito assim... Pode ser. Pode ser. E o compromisso que nós temos aqui no nosso podcast, não é, presidente? É estar levando a vocês que nos assistem o melhor da informação, para que possa haver uma prevenção, que na verdade a gente percebe aqui que a única prevenção seria a alimentação, para que não desencadeie o processo. E tivemos aqui informações riquíssimas, preciosas, e sabe muito bem o valor quem está sofrendo com lipedema hoje, querendo respostas, querendo ouvir profissionais, querendo saber como fazer. E esse é o compromisso do nosso podcast, que já está encerrando, porque passa muito rápido. A gente fica aqui nesse bate-papo com esses profissionais extraordinários, e é realmente um encanto. A gente se encanta fazendo o nosso podcast aqui, com as respostas, com a participação das pessoas, com as informações que vocês nos trazem. Então, toda a nossa gratidão pela presença, por aceitar o convite, né, presidente? Doutora Marise, que sumidade, quanto conhecimento. Doutora Paula, sem palavras para agradecer esse tempo que vocês dispõem, para que a gente possa ter acesso ao que vocês estudaram tanto, para estar aí, né, completamente habilitadas para responder todas essas questões. Vai estar aonde, Paula? O podcast vai estar aonde? O podcast na TV Com, está sendo transmitido pela TV Com, pela TV Serra do Mar, pelas redes sociais da Beneficência Portuguesa, e vai lá, curte, compartilha, nos assiste, faz perguntas, porque depois a gente conversa com as nossas doutoras aqui. E pela Vivo também. Também, mas tá aí, Natasha aí do nosso episódio de hoje, tá todas as informações aí para que vocês possam nos acompanhar. E chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada, doutora Paula Melarato, doutora Marise. Muito obrigada. O prazer foi todo nosso. Feliz de estar aqui com vocês. Presidente, obrigado por nos proporcionar, enquanto Beneficência Portuguesa, momentos como esses. Muito obrigada para vocês, e podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau. Tchau.